Uma das empresas que os investidores sempre consideraram como uma das melhores distribuidoras de dividendos em toda a bolsa de valores, pode talvez começar a reduzir um pouco essa distribuição para os próximos anos, o que, consequentemente, preocupou vários investidores que tinham a Taesa em carteira, justamente pensando em uma empresa que poderia encher o bolso desses acionistas. Então, aqui nesse vídeo nós vamos entender o que a empresa faz, quem é a Taesa, seus pontos principais e o que podemos esperar dela para os próximos anos. Eu sou o Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Então acompanhe ao longo desse vídeo para você entender se de fato a Taesa pode passar por um momento talvez um pouco mais turbulento, um momento talvez não tão forte de distribuição de dividendos, ou se ela vai voltar com aquele todo o poderio financeiro característico do seu histórico. Antes disso, um recado muito importante do primeiro e do maior clube para holders do Brasil. O Simpla Club hoje é a casa de análise do nosso país que tem o maior acompanhamento de ativos, justamente para trazer muito mais confiança, segurança a você, investidor, que quer investir de forma simples, gastando apenas 10 minutos do seu mês, com todo o acompanhamento de diversos analistas, especialistas de mercado, que estão a todo momento procurando quais são as melhores oportunidades de investimento para você. Então, o Simpla Club é essa casa de análise perfeita para o seu estilo de investidor, sempre focado, com uma visão sempre enviesado para o longo prazo. Porque é assim que nós acreditamos que nós conseguimos nos diferenciar do mercado, sabendo que hoje boa parte das casas de análise não são independentes, possuem conflito de interesse. Então, o Simpla vem justamente para quebrar toda essa dinâmica que acaba sendo um ciclo vicioso que o mercado, infelizmente, possui. Então, hoje, nossa plataforma já está totalmente completa, com centenas de ativos, seja em ações, fundos imobiliários, também ativos globais para você, investidor. Vamos então agora conhecer um pouquinho mais sobre a Taesa. Para isso, seria então válido a gente entender um pouco mais sobre como é feita essa cadeia de valor no setor elétrico do nosso país. Já que existem empresas de energia elétrica que estão consolidadas tanto em geração de energia, transmissão de energia e também distribuição de energia. Então, quando nós falamos de geração, nós estamos lidando principalmente com aquelas empresas que têm usinas hidrelétricas, mas também o que vem crescendo muito forte no Brasil ao longo dos últimos anos são complexos eólicos, geração solar, sabendo que hoje nós temos uma matriz energética muito renovável, muito diversa. Nós temos hoje uma matriz energética que é muito favorável, tanto por questões hidrológicas muito boas no Brasil, nós temos os principais rios do mundo, temos também regiões super fortes na produção de energia elétrica através dos ventos. Nós temos hoje, principalmente no Nordeste, uma força gigantesca, assim como nós também temos uma geração solar que vem crescendo ao longo dos últimos anos, principalmente com baterias, que consegue agora armazenar e estocar muito mais essa energia gerada por painéis solares. Mas aqui, no caso, a Taesa não é uma empresa de geração, mas sim uma empresa de transmissão, por isso nós passamos agora a essa outra cadeia de valor. No caso, as transmissoras são aquelas empresas que fazem a ligação entre as geradoras e até as cidades. Então, quando você vai viajar, por exemplo, ao longo de várias rodovias, geralmente você pode estar entrando em contato com uma das linhas de transmissão da Taesa, que nesse caso a Taesa tem quase 11% de market share, que envolve a sua receita anual que ela ganha através das suas linhas de transmissão. Mas, além da transmissão, nós também temos a parte de distribuição, ou seja, você aí, direto da sua casa, da sua empresa, da sua loja, o que for que seja, quando você, então, consome energia, ar-condicionado, chuveiro, micro-ondas ou qualquer outro aparelho eletrônico, você tem que pagar aquela sua conta no final do mês para uma distribuidora de energia. Pode ser, por exemplo, a Energisa, pode ser a CEMIG, pode ser a Energias do Brasil, pode ser a Light, a Copel, todas essas são empresas então, que fazem a distribuição de energias. No caso, então, o que a gente pode perceber é que a Taesa está no meio da cadeia. Liga as geradoras até as distribuidoras. E esse segmento que a Taesa hoje está inserido, ele acaba tendo uma proteção muito forte, talvez um dos segmentos mais resilientes de toda a Bolsa de Valores, porque ele reúne algumas informações que são muito importantes. Em primeiro ponto, ele tem uma regulação estável. Por mais que em alguns momentos surjam projetos de lei, medidas provisórias que venham alterar um pouco a dinâmica do setor, muitas das vezes esses projetos de lei estão mais focados tanto nas geradoras de energia ou então nas distribuidoras de energias, porque essas que são as empresas que lidam mais com o público final. Então as transmissoras já têm um pouco mais de proteção contra esse ambiente de regulação. E o segundo ponto se refere às receitas previsíveis. Afinal de contas, todos os contratos que a empresa fecha são regimes de concessões de longuíssimo prazo.
Então, durante 30 anos, que é geralmente o contrato que ela consegue fechar, ela não vai ter nenhuma concorrência, seja de empresas no Brasil, no exterior, nenhuma empresa pode fazer atuação nas mesmas linhas de transmissão que hoje a Taesa tem concessão. Então, isso garante uma previsibilidade gigantesca. Ela sabe que durante 30 anos ela vai ganhar aquela receita. E o segundo ponto é que não precisa ter não ter o risco de volume. Ou seja, se você está tendo uma crise econômica, por exemplo, e que empresas fecharam, você está consumindo menos energia, enfim, as coisas esperaram bastante, isso não vai importar para a Taesa. Porque se está tendo muita passagem de energia ou pouca passagem, não tem problema. Ela vai ser paga de acordo com a disponibilidade das suas redes de transmissão. Nesse caso, a disponibilidade da Taesa está sempre acima de 99%. Então, por exemplo, nos seus contratos, pode ser que ela venha ganhar R$ 1.000 com uma linha de transmissão. Então, se durante 99% do tempo aquelas linhas estavam abertas para passagem de energia, seja pouca ou muita energia, isso não importa. Precisa apenas estar aberta a passagem de energia. Então, nesse caso, ela tinha R$ 1.000 e ficou como potencial máximo de receita, e ela ficou aberta em 99% do tempo, ela vai receber, então, R$ 990. Ou seja, aqui a disponibilidade da Taesa que vai influenciar na sua receita. Mas nesse caso, ela tem uma receita anual permitida e que basta ela ter uma qualidade muito boa nos seus serviços, o que a empresa consegue fazer. Ela tem uma disponibilidade que, historicamente, é muito forte. Além do mais, a gente também está falando que existe um potencial de reajuste de seus contratos. Porque, além de serem contratos de longuíssimo prazo, em que ela vai ganhar através somente da sua qualidade, ela também consegue reajustar muito bem seus contratos. Então, se a inflação, a sua IPCA, por exemplo, subiu 10%, ela tem capacidade para que no próximo ano ela consiga reajustar também a sua receita conforme a inflação. Então, juntando esses três pontos, nós podemos ver o porquê que a Taesa sempre foi uma empresa muito sólida, uma empresa muito pouco volátil na Bolsa de Valores. Porque todo mundo sabe quanto que ela pode ganhar para o próximo ano. Ele já sabe o que ela tem, o que ela vai ter no próximo ano, o que ela vai ganhar no próximo ano, o que pode ser ajustado de inflação no próximo ano. Existe uma previsibilidade, uma segurança muito boa. Por isso acaba sendo uma empresa que a gente consegue entender com antecedência o quanto também ela pode distribuir de dividendos, e que muitas das vezes é um valor muito alto. Porque pensa comigo, esse aqui é um setor que exige pouca necessidade de investimento em capital. A partir do momento que ela construiu todas as suas linhas de transmissão, ela não precisa fazer manutenção com tanta frequência ou gastar tanto dinheiro com isso. Ela já tem os seus ativos operando de uma forma única, de uma forma super fluida. Então, ela precisa gastar pouco dinheiro com isso. Então, se ela ganha dinheiro, se ela tem previsibilidade, se ela sabe que ela vai reajustar seus contratos de acordo com a inflação, e ela gasta muito pouco dinheiro, ela pode agora tornar toda aquela sua sobra que ela tinha de lucro líquido e distribuir em dividendos. Aqui, nesse caso, a gente pode ver um pouco dos contratos que a empresa tem. Então, todos eles são reajustados anualmente, e também, ainda assim, alguns deles podem ter revisões tarifárias extras. Além dessas revisões anuais, também pode ter algumas revisões esporádicas. A empresa hoje tem uma presença em boa parte dos estados do nosso país, tem mais de 14 mil quilômetros de linhas em operação, então acaba sendo uma companhia muito grande, muito bem consolidada e que, principalmente, ela tem uma alocação de capital que é muito favorável. Esse é um dos pontos que eu gosto tanto da Taesa. Afinal de contas, para ela crescer e para ela ter novos ativos, ela tem que participar de concessões, mas nem todas as concessões são favoráveis. A gente pode ter uma concessão que vai vir em muitas empresas do Brasil e do exterior competir por aquele ativo. Então imagina, é um leilão. Quanto mais as empresas oferecem desconto naquela operação, faz de conta que a ANEEL pode pagar R$ 1.000 para cada quilômetro de linha. Nesse caso, se tiver muitas empresas concorrendo, as empresas vão começar a oferecer menos. Não, ao invés de receber 1.000, eu posso receber R$ 900, ou posso receber R$ 800. Então, quanto mais competição, mais as empresas vão se sacrificar para arrematar aquele ativo. Então, existe uma dinâmica que pode ser muito perigosa, mas a Taesa quebra um pouco essa dinâmica do setor, porque ela só participa de leilão onde ela sabe que se ela for arrematar aquele ativo, ela vai ter uma boa rentabilidade nele, que ela sabe que são ativos que vão ter menos concorrência. Então, a empresa, a todo momento, sempre tem um leilão favorável, ela disputa, e sempre que ela entra para disputa, ela entra muito forte. Então, aqui a gente pode perceber que grande parte dos seus ativos que foram arrematados recentemente foram em leilões que tiveram uma rentabilidade muito boa para ela. Só que não podemos ficar apenas restrito ao passado, sabendo da alocação passada da empresa, se talvez no futuro ela poderia, por exemplo, quebrar um pouco essa dinâmica e começar a queimar seus recursos de uma forma mais prejudicial. Por isso, até mesmo, o mercado ficou um pouco mais preocupado recentemente quando a empresa divulgou que ela vai começar a participar de alguns leilões de uma forma mais agressiva, né? Que é realmente querendo entrar
para arrematar. Só que os últimos contratos, os últimos leilões que tivemos, não foram leilões tão favoráveis assim. Então o mercado começou a ficar um pouco mais preocupado, tanto da empresa voltar a participar de muitos leilões, e consequentemente, se ela participa de vários projetos do zero, em que ela vai ter que investir muito recurso no primeiro momento, sem ter o retorno de volta, nesse caso a empresa talvez pode reduzir um pouco os dividendos, porque ela vai ter que investir muito na construção de novas linhas de transmissão, e talvez ela pode participar de alguns contratos, de alguns leilões, talvez não serão tão favoráveis mais. Por isso, existe sim algum risco que a empresa venha reduzir um pouco a sua distribuição de dividendos para os próximos anos. Mas ainda assim, vai continuar sendo uma empresa muito forte, porque essa é a sua própria característica, dado o mercado de atuação que a empresa está. Até porque a empresa já é muito grande, ela tem outras dezenas de ativos. Então, mesmo que ela venha a construir novas linhas de transmissão em projetos novos, ainda assim ela tem todo o background de outros ativos que já geram muito caixa para ela. Por isso, ela pode continuar distribuindo bastante dividendos para os próximos anos. Aqui nessa figura, por exemplo, a gente tem acesso ao tudo que a empresa distribuiu dividendos ao longo dos últimos anos, o que aquilo representa de acordo com o seu lucro líquido. No caso que nós temos o payout. Nada mais é do quanto do lucro líquido foi distribuído em dividendos. Então, desde 2006 até lá, em 2017, a empresa distribuía 90% ou mais do seu lucro em forma de dividendos, o que fazia o seu dividend yield ir muito lá nas alturas. A partir de 2018, ela começou a reduzir um pouco essa distribuição, até que agora chegou em uma média, redor de 80, caiu um pouco para 70, voltou para 80. Então, ela começou a distribuir um pouco menos de dividendos recentemente, o que já começou talvez a assustar, preocupar um pouco mais os investidores. Mas, ainda assim, vale ressaltar que é uma distribuição muito alta. Pegando aqui o caso do Banco do Brasil, por exemplo, o seu payout, sendo que uma instituição totalmente sólida, madura, sem grandes perspectivas de crescimento, distribui 40% em forma de payout. Ou seja, aqui a Taesa, mesmo tendo reduzido, distribui ainda o dobro do seu payout. Então, nesse caso, ainda é uma distribuição muito forte. Isso fez com que, na sua média histórica, ela tenha sempre um dividend yield acima aí de 12%, em alguns momentos 13%. Ou seja, é uma das empresas que sempre se figurou entre as principais distribuidoras do Brasil. Então, essa dinâmica talvez venha a cair, sim, para os próximos anos. Talvez, se ela começar a participar de mais leilões, se ela ganhar, se ela tiver que investir muitos recursos, talvez esse dividend yield caia para 10%, 9%, mas percebo que ainda assim vai ser uma distribuição bem favorável. Até porque, se a gente parar para pensar, são ativos que talvez vão entrar na sua contabilidade e que mesmo que ela sacrifique um pouco esse dividendo que ela vai distribuir no presente, mas talvez no futuro, depois que aquele ativo estiver pronto, gerando caixa, ela volta a distribuir dividendos em uma proporção ainda maior, já que serão mais ativos nessa mesma característica de geração de caixa. E por fim, mesmo sendo uma empresa com baixas ou poucas perspectivas de crescimento, a gente vê que no longo prazo, as ações da Taesa também costumam ter um desempenho muito bom. Então aqui, mais uma vez, o efeito do longo prazo jogando a favor. Mesmo que talvez quando a bolsa sobe muito de uma vezada só, a Taesa não tem aquela característica, né, de uma ação que pode dobrar do dia para a noite, mas no longo prazo ela sabe que ela tem um potencial muito bom. Se a gente pega que desde 2009 até 2022, por exemplo, as ações tiveram um crescimento muito forte, quase 24% ao ano, muito acima do Ibovespa, muito acima, por exemplo, do índice de empresas de energia elétrica. Ou seja, nesse caso, apesar de ser uma empresa de baixo crescimento, quando a gente percebe que ela consegue distribuir muitos dividendos, a gente consegue reinvestir esses dividendos, aí sim, a mágica dos juros compostos começa a acontecer. Chegamos então ao final desse vídeo, eu espero que você tenha gostado do material, entendido por que a Taesa talvez pode distribuir menos dividendos para os próximos anos. Eu espero que você tenha gostado e também esperamos você lá no próximo vídeo. Não deixe de curtir esse material, se inscrever aqui no nosso canal, pois assim você pode ajudar o Simpla Club a atingir um número de investidores cada vez maior. Muito obrigado e até mais.